Conheci um homem perfeito. Em menos de 2 semanas já estava jantando com a família dele inteira. Me receberam de braços abertos, com presentinhos e sorrisos. Sou cabeleireira, e logo começaram os pedidos das mulheres da família dele. Um cortezinho aqui, um retoque ali. Aceitei feliz e não cobrei, porque achei que era o mínimo que eu poderia fazer por terem me recebido tão bem. Mas os cortes viraram colorações caras, alisamentos, mechas californianas, $3.000 em serviços gratuitos, e nenhuma delas jamais se ofereceu para pagar. Quando me recusei a continuar, elas se viraram contra mim, até que descobri a verdade por trás de tudo. E quando chegou o dia do casamento da prima, eu finalmente dei o troco. Eu deveria ter percebido desde o início. Mas quando você está apaixonada, quando finalmente encontra alguém que parece perfeito, você ignora as bandeiras vermelhas. Você aceita coisas que jamais aceitaria em circunstâncias normais. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu nome é Leila, tenho 32 anos, e sou dona do Leila Hair Studio, um salão que construí do zero nos últimos 4 anos. Não foi fácil. Trabalhei como assistente em 3 salões diferentes, economizei cada centavo, fiz cursos de especialização, participei de workshops nos finais de semana. Quando finalmente abri meu próprio negócio, foi o momento de mais orgulho da minha vida. O salão era pequeno, mas era meu. Cada cadeira, cada espelho, cada produto nas prateleiras representava suor e dedicação. Foi numa noite de sexta-feira que conheci Jonas num bar no centro da cidade. Ele era exatamente o tipo de homem que sempre me atraiu. Cabelo escuro bem cortado, sorriso confiante, aquele jeito de falar que te faz sentir como se você fosse a única pessoa no ambiente. Conversamos por horas. Ele trabalha com vendas numa empresa de tecnologia, adora esportes, tem uma família grande e unida. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Mas eu não sabia disso ainda. Os primeiros meses foram mágicos. Jonas era atencioso, carinhoso, me levava para restaurantes bonitos, assistíamos filmes abraçados no sofá dele. Ele me apresentou a família dele rapidamente, o que eu achei um ótimo sinal. Minha mãe vai te adorar, ele disse, e eu estava nervosa, mas animada. A primeira vez que fui à casa da mãe dele, Diane, foi para um almoço de domingo. A casa era grande, cheia de fotos de família nas paredes, com aquele cheiro caseiro de comida sendo preparada com carinho. Diane me recebeu com um abraço apertado, como se me conhecesse há anos. Finalmente você veio, Leila. Jonas não para de falar de você, ela disse, segurando meu rosto com as 2 mãos. Que menina linda! E esse cabelo? Meu Deus, que cabelo maravilhoso! Conheci a irmã dele, Amanda, as 2 primas que moravam na cidade, Melissa e outra cujo nome não lembro agora, e também a melhor amiga dele, Cici. Todas foram extremamente simpáticas. Me fizeram perguntas sobre mim, sobre o salão, sobre como Jonas e eu nos conhecemos. Riam das minhas piadas, concordavam com minhas opiniões. Eu me sentia aceita de uma forma que nunca havia experimentado em relacionamentos anteriores. Você é cabeleireira? Que incrível! A prima Melissa exclamou. Eu sempre quis aprender a fazer penteados bonitos. Você tem que me ensinar um dia. No final do almoço, Diane me deu uma pequena caixa embrulhada em papel de presente delicado. Só uma lembrancinha para você se sentir parte da família, ela disse com um sorriso caloroso. Dentro havia um conjunto de sabonetes artesanais perfumados. Era um presente simples, mas o gesto me emocionou. Obrigada, Diane. Vocês são tão acolhedores, eu disse, sentindo os olhos marejarem. Nós cuidamos de quem é importante para os entes da nossa família, ela respondeu, me abraçando novamente. 2 semanas depois, Diane apareceu no salão. Eu estava terminando um corte quando a vi entrar, olhando ao redor com admiração. Leila, que lugar lindo! Você realmente tem talento, querida. Terminei com minha cliente e fui até ela. Diane! Que surpresa boa! Veio conhecer o salão? Na verdade, ela fez uma pausa, parecendo um pouco envergonhada. Eu estava pensando se você não poderia dar uma paradinha no meu cabelo. Nada demais, só tirar as pontas duplas. Mas se você estiver muito ocupada, eu entendo perfeitamente. Claro que posso. Senta aqui, eu disse, indicando minha cadeira. Enquanto eu cortava, conversamos sobre Jonas, sobre a infância dele, sobre como ela estava feliz de vê-lo com alguém de verdade, finalmente. Quando terminei,
Ela se olhou no espelho e seus olhos brilharam. Perfeito. Muito melhor do que eu esperava. Você é realmente talentosa, Leila. Ela me abraçou. Muito obrigada, querida. Quanto é o corte? Nem pensar, foi um prazer. Não cobrei nada. Era a mãe do meu namorado. Ela havia me recebido tão bem na casa dela. Parecia o mínimo que eu poderia fazer. Ela saiu do salão e no dia seguinte me mandou uma cesta de frutas no salão com um cartão escrito à mão. Para a melhor cabeleireira e futura nora que eu poderia querer. Com carinho, Diane. Eu estava nas nuvens. Jonas viu a cesta quando passou no salão para me buscar depois do trabalho e sorriu. Minha mãe te adora. Eu te disse. Na semana seguinte, a Amanda, irmã do Jonas, ligou. Leila. Oi. Desculpa incomodar. É que eu tenho uma entrevista de emprego super importante na sexta-feira e meu cabelo está um desastre. Será que você consegue me encaixar? Claro. Que horas você pode vir? Ela apareceu na sexta-feira de manhã. Jonas havia me mandado mensagem mais cedo. Amor, muito obrigado por ajudar minha irmã. Ela está desempregada há tanto tempo. Ela está super nervosa com essa entrevista. Como eu poderia cobrar depois disso? Fiz um corte moderno em camadas, uma escova impecável. Até dei umas dicas de como ela poderia manter o penteado para o dia da entrevista. Quando ofereci não cobrar, ela protestou, mas nem tanto. Tem certeza? Você é um anjo, Leila. Sério mesmo, obrigada. Ela saiu radiante e me trouxe uma caixa de chocolates no dia seguinte. Consegui o emprego. Tenho certeza de que o cabelo ajudou. Muito obrigada. Os presentinhos continuaram aparecendo. Amostrinhas de perfume de Melissa. Um livro que Diane achou que eu ia gostar. Uma vela perfumada de outra prima. Eu me sentia parte de algo maior, de uma família que realmente se importava. Depois de anos trabalhando sozinha, construindo minha carreira sem uma rede de apoio da minha família, aquela sensação de pertencimento era viciante. Foi quando Jonas me ligou numa terça-feira à noite. Amor, preciso te pedir um favor. Claro, o que foi? É a Cici. Ela tem um evento importante no trabalho amanhã, e a cabeleireira dela cancelou em cima da hora. Ela está desesperada. Você acha que consegue encaixar ela amanhã cedo? Ela pode estar aí às 7 da manhã antes de você abrir oficialmente. Cici, a melhor amiga dele. Ela sempre foi estranha, muito próxima do Jonas, sempre com a mão no braço dele quando conversavam, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos quando olhava para mim. Mas eu não queria ser a namorada ciumenta e controladora. Tudo bem, eu chego mais cedo amanhã. Você é perfeita. Eu te amo. Cici chegou às 7 em ponto. Ela queria mechas loiras californianas, um trabalho que normalmente levaria 3 horas e custaria uns $300 no meu salão. Trabalhei rápido e com cuidado. Ela mexia no celular o tempo todo, mal conversando comigo. Tá ficando bom? Ela perguntou sem olhar para cima. Está ficando ótimo. As mechas vão clarear seu rosto todo. Quando terminei, ela se olhou rapidamente no espelho. Está ok. Obrigada. Nenhuma menção a pagamento. Nenhuma oferta de gorjeta. Ela simplesmente foi embora. Jonas me ligou mais tarde. Cici me mandou foto. Ficou incrível. Obrigado por ajudar, amor. Você salvou o dia dela. Respirei fundo antes de responder. Jonas, a Cici saiu sem pagar. Pagar? Como assim pagar? O serviço que eu fiz nela. Mechas californianas custam $300 no meu salão. Ela simplesmente saiu sem ao menos mencionar pagamento. Ele deu uma risada curta, como se eu tivesse feito uma piada. Amor, ela faz parte da família. Achei que você não se importaria em fazer de graça. É a melhor amiga do seu namorado, né? Senti o sangue subir para o rosto. Jonas, eu tive gastos. Produtos de descoloração premium, toner importado, tratamento reconstrutor, sem contar 3 horas do meu tempo de trabalho, 3 horas que eu poderia ter usado com clientes pagantes. Tá bom, ele disse, irritação clara na voz. Quanto você gastou em produtos então? Passa o valor que eu transfiro. O serviço completo custa $300 no meu salão. Silêncio do outro lado. Então, 300? Quem paga isso para descolorir cabelo? Leila, pelo amor de Deus, não exagera. Vou te transferir $30, que deve ter sido o que você gastou em produtos.
Não precisa desse drama todo. E ele desligou. Fiquei olhando para o celular, processando o que tinha acabado de acontecer. $30. Ele havia reduzido 3 horas do meu trabalho especializado. Anos de treinamento, produtos caros importados, a míseros $30. Como se meu tempo não valesse nada. Como se minha expertise fosse irrelevante. Como se eu devesse ser grata por poder servir a família dele. A transferência chegou 15 minutos depois. $30. Sentei na recepção do salão depois que a última cliente saiu, apenas olhando para aquela notificação bancária. Lauren, minha assistente, passou por mim carregando toalhas limpas. Tudo bem, chefa? Lauren, posso te perguntar uma coisa? Quanto você acha que vale o trabalho que eu fiz hoje na Cici? Ela parou pensando. Mechas californianas completas? Com sua técnica? Facilmente $250, $300. Por quê? Mostrei o celular para ela. A transferência de $30. Você está brincando. Jonas disse que isso deve cobrir os produtos que eu gastei. Lauren se sentou ao meu lado, colocando as toalhas no balcão. Leila, você percebe o que está acontecendo aqui, né? Eu sei, mas é complicado, Não é complicado. Eles não respeitam seu trabalho. E você está deixando. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas reconhecer isso significava confrontar verdades desconfortáveis sobre meu relacionamento. Sobre como eu estava sendo vista. Sobre como eu estava aceitando ser tratada. Fui para casa naquela noite com um peso no peito. $30. Era isso que meu trabalho valia para eles. E assim começou o padrão. A cada 2 ou 3 semanas, alguém da família aparecia. Melissa queria uma coloração completa. Uma tia queria um alisamento progressivo. Amanda voltou para fazer luzes. Diane quis experimentar um corte mais moderno. Cada visita era acompanhada de "Será que você consegue me encaixar?" e "Eu pago depois", que nunca acontecia. Eu calculei mentalmente. Colorações custam em média $150. Alisamentos, $200. Mechas californianas, $300. Cortes especializados, $80. Em 3 meses, eu havia doado pelo menos uns $1.500 em serviços. Mas eu estava apaixonada por Jonas. E ele sabia exatamente como me manter assim. Sempre que eu começava a questionar, ele falava sobre como a família dele era unida, como eles sempre se apoiavam uns aos outros, como aquilo era importante para ele. Minha família é tudo para mim, amor. E agora, você faz parte dela também. E então, vinham os mimos. Flores no dia seguinte. Jantares em restaurantes bonitos. Mensagens durante o dia dizendo como eu era especial, como ele tinha sorte de me ter. Você é tão generosa, amor. Tão diferente de todas as outras. Minha família te ama. Você não tem ideia de como isso é importante para mim. As palavras bonitas sempre funcionavam. Sempre me faziam esquecer o cansaço, os produtos caros gastos, as horas de trabalho não remuneradas. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir valorizada, mesmo quando eu claramente não estava sendo valorizada. Até que os presentinhos começaram a rarear. As cestas de frutas pararam de aparecer. Os cartões escritos à mão deixaram de chegar. As mensagens de bom dia que Diane costumava mandar todos os dias simplesmente cessaram. As visitas sem compromisso desapareceram. Amanda não mandava mais mensagem só para conversar. Melissa parou de responder meus stories no Instagram. Mas os pedidos de serviços gratuitos aumentaram. Leila, você pode fazer meu cabelo para o casamento da minha amiga? Leila, preciso clarear o cabelo mais o loiro. Consegue me encaixar no sábado? Leila, meu cabelo está horrível. Consegue me atender hoje só para cortar as pontinhas? Chegou um ponto em que eu comecei a reconhecer o padrão. Elas só apareciam para mim quando precisavam fazer o cabelo. Quando eu encontrava com elas em eventos familiares, o tratamento era cordial, mas frio. Não havia mais aquela efusividade do início. Não havia mais perguntas sobre como eu estava, sobre meus planos, sobre minha vida. A conversa sempre girava em torno do que eu poderia oferecer a elas. Numa tarde de sexta-feira, sentei-me com a Lauren depois que fechamos o salão. Eu estava exausta. Havia passado o dia todo fazendo o cabelo de 4 clientes pagantes e da prima de Jonas, que apareceu só para uma coisa rápida.
e ficou 4 horas fazendo uma transformação completa de morena para ruiva. Lauren, posso te perguntar uma coisa? Claro, chefa. Você acha que eu estou sendo idiota? Ela suspirou. Leila, eu te respeito demais para mentir. E como eu já disse antes, sim, você está. A família do Jonas está te usando. Desculpa ser direta, mas está na cara. Eu trabalho aqui com você há 2 anos. Nunca vi você dar tantos serviços de graça. E não é por falta de dinheiro delas, né? Porque essas mulheres usam bolsas de grife, têm carros novos. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas admitir significava encarar uma verdade desconfortável sobre meu relacionamento. No sábado de manhã, acordei cedo como sempre. Sábado era um dos dias mais movimentados no salão. Estava na cozinha preparando meu café da manhã, uma torrada rápida antes de sair, quando peguei o celular para checar as horas. Abri o Instagram distraidamente enquanto esperava a torrada ficar pronta, rolando o feed, checando os stories. E então vi. Diane havia postado uma foto 15 minutos atrás. Ela estava em um roupão branco luxuoso, segurando uma taça de champanhe, com uma máscara facial no rosto. A legenda dizia: Dia das meninas da família. Merecemos esse mimo. Cliquei no local marcado. Era o VIP Spa Serenity, o spa mais caro da cidade. Eu conhecia bem aquele lugar. Algumas das minhas clientes mais ricas comentavam sobre ele. A diária básica começava em $800 por pessoa. Continuei rolando. Amanda havia postado outra foto. Todas elas em pé na área de relaxamento, com seus roupões brancos, taças na mão. Diane, Amanda, Melissa, Cici, mais 3 primas e 2 tias, todas sorrindo, radiantes. O pelotão das mulheres. Família é tudo, dizia a legenda de Melissa. Contei. 10 mulheres. No mínimo $8.000 sendo gastos naquele dia. Cici tinha postado um vídeo nos stories mostrando a sala de massagens, rindo com Amanda. A gente merece, né, gente? Trabalho duro a semana toda. Trabalho duro. A torrada pulou da torradeira, mas eu nem me mexi. Fiquei ali parada, olhando para aquelas imagens, sentindo meu estômago embrulhar. Elas tinham dinheiro para gastar $800 cada em um dia de spa, mas não tinham para pagar $300 por mechas californianas que levaram 3 horas do meu trabalho. E eu? Eu nem tinha sido convidada. Nenhuma mensagem. Eu simplesmente não existia para elas a menos que precisassem de algo. Olhei para o relógio. 7h15 da manhã. Tinha que estar no salão em 45 minutos para atender minha primeira cliente do dia. Um sábado cheio pela frente, 8 clientes agendadas, enquanto elas relaxavam em spas de luxo. A torrada esfriou no prato. Perdi completamente o apetite. Passei o dia tentando processar aquilo. A raiva crescia no meu peito como uma bola de fogo. Cada vez que eu fechava os olhos, via aquelas fotos. Os roupões brancos, as taças de champanhe, os sorrisos largos. Família é tudo. Mas eu não era família. Eu era a funcionária grátis delas. Passei o dia inteiro no salão funcionando no automático. Cortava, lavava, penteava, mas minha mente estava em outro lugar. Lauren me perguntou 2 vezes se eu estava bem. Eu apenas acenei que sim e continuei trabalhando. À noite, Jonas veio em casa como de costume. Ele estava de bom humor, me beijando ao entrar. Oi, amor. Como foi o dia? Eu mal respondi, apenas um oi distante enquanto mexia no celular no sofá. Ele parou na porta da sala me observando. Tudo bem? Você parece avoada. Estou só cansada. Leila. Ele se aproximou, sentando-se ao meu lado. Eu te conheço. O que houve? Respirei fundo e entreguei meu celular para ele, aberto no post de Diane. Ele olhou e deu de ombros. Ah, o dia das meninas. Minha mãe estava animada com isso. Jonas, esse spa custa $800 por pessoa, no mínimo. E daí? E daí que sua família tem dinheiro para gastar no spa, mas não tem para me pagar pelos serviços que faço? Ele suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Leila, de novo com isso? De novo? Jonas, eu vi essa foto hoje. 10 mulheres gastando uma fortuna enquanto eu trabalho de graça para elas. Elas nem me convidaram. Eu nem existo para essa sua família a menos que precisem dos meus serviços. Não é isso.
Foi só um dia delas, entre elas mesmas. Elas têm dinheiro, Jonas, e mesmo assim acham que eu devo trabalhar de graça? Leila, olha. Ele se sentou no sofá, esfregando o rosto. É assim que a gente funciona. A família se ajuda. Minha tia faz bolo para todo mundo de graça quando tem festa. Meu primo conserta computador para a família sem cobrar. É o que a gente faz. Jonas, sua tia não deve gastar nem $10 em ingredientes para fazer um bolo. Eu gastei 150 em produtos e tempo para fazer o cabelo da sua melhor amiga Cici. E você me pagou $30. $150 em produtos? Nem deve ser isso que você gasta realmente. Senti meu queixo cair. Como assim nem deve ser isso? Leila, eu vejo shampoo e essas coisas no mercado por $3, $4. Como é que você gasta $150 em produtos? Você está exagerando o preço ou enfiando a faca nas cobranças? Enfiando a faca? Levantei-me do sofá, incrédula. Jonas, eu não uso produtos de supermercado. Eu uso produtos profissionais. O descolorante que eu usei na Cici custa $40 o pote. O toner importado custa 60. O tratamento reconstrutor que eu apliquei depois para não destruir o cabelo dela custa 55. $40 em descolorante? Isso é ridículo. Você está sendo enganada ou está mentindo para cobrar mais caro? Mentindo? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você acha que eu estou mentindo sobre os preços dos meus próprios produtos? Produtos que eu compro, que eu pesquiso, que eu escolho porque são os melhores para não destruir o cabelo das pessoas? Eu só estou dizendo que não faz sentido gastar tanto. Minha mãe compra tintura por $7 na farmácia e fica ótimo. Sua mãe compra tintura de farmácia? Jonas, eu sou uma profissional. Eu tenho um salão. Eu não posso usar produto de farmácia de $7 em clientes. Isso destrói o cabelo. E mais, esses produtos profissionais duram mais, têm melhor cobertura, não danificam tanto a fibra capilar. Você realmente acha que eu gastei anos estudando, fazendo cursos, me especializando para usar produto barato de supermercado? Você está exagerando. Cabelo é cabelo. Não precisa ser tão caro assim. Senti lágrimas de raiva queimando meus olhos. Você está reduzindo toda a minha profissão, todo o meu conhecimento, anos de trabalho a cabelo é cabelo? É por isso que você me pagou $30? Porque você acha que meu trabalho qualquer um faz? Eu não disse isso. Disse sim. Você acabou de dizer. Você acabou de comparar meu trabalho profissional com tintura de farmácia de $7. Minha voz estava tremendo agora. Sua família inteira deve pensar assim. Por isso elas acham que podem vir ao meu salão, pedir serviços caríssimos e complexos, e não pagar. Leila, tá bom. Não vamos mais brigar por causa disso. Não, Jonas. Não está bom. Respirei fundo, tentando controlar a voz. Eu não vou mais fazer nada de graça para sua família. Acabou. Avisa todo mundo. O rosto dele mudou completamente. Leila, você não pode fazer isso. Posso sim. E vou. Mas é assim que a gente funciona. Todo mundo se ajuda. Minha mãe já fez tantas coisas por mim, pela Amanda, pelas primas. A gente se apoia. Eu achei que você entendesse isso. Eu entendo, Jonas, mas isso não é apoio. É eu sendo explorada. Elas só aparecem quando precisam de algo. E nunca oferecem nada em troca. Nenhum obrigada direito às vezes. Explorada? Essa é a palavra que você escolhe para descrever minha família tentando criar um vínculo com você? Vínculo? Jonas, elas foram gastar $8.000 num spa hoje e nem me convidaram. Mas quando precisam de coloração, de mechas, de alisamento, aí eu sou lembrada. Isso não é vínculo, é conveniência. Minha mãe te recebeu de braços abertos na casa dela, te deu presentes, te tratou como filha desde o primeiro dia. E agora você está reclamando de fazer o cabelo dela? Jonas, não é só ela, é todo mundo. Toda semana tem alguém da sua família pedindo alguma coisa cara e demorada. Elas só aparecem quando querem algo. Porque você é boa no que faz. Elas confiam em você. Ele se levantou, irritado. Eu pensei que você fosse diferente, Leila. Pensei que você valorizasse família tanto quanto eu. Eu valorizo. Mas isso não é família, Jonas. Família não te usa e descarta.
Família se ajuda. Ponto final. Se você não consegue entender isso, então talvez a gente não seja tão compatível quanto eu pensava. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele pegou as chaves do carro. Eu vou para casa. A gente conversa quando você estiver mais racional. Depois que ele saiu, chorei no sofá. Lauren tinha razão. Eu estava sendo idiota. Mas a parte pior, eu ainda o amava. Ainda queria que desse certo. Nos dias seguintes, tentei justificar para mim mesma. Talvez eu estivesse sendo egoísta mesmo. Talvez família realmente funcionasse assim. Talvez eu, que cresci sem muitos parentes por perto, não entendesse essa dinâmica. Mas então Amanda ligou. Oi, Leila. Tudo bem? Olha, eu vou numa festa chique no sábado e queria fazer aquelas luzes que você fez da última vez. Pode ser sábado de manhã? E algo dentro de mim quebrou. Amanda, pode ser sim, mas dessa vez vai ter que ser serviço pago. $300. Silêncio do outro lado da linha. Sério? Mas eu sou sua cunhada. Eu sei, e eu tenho contas para pagar. $300. Que mudança repentina, hein? Deixa eu falar com o Jonas. Ela desligou. 15 minutos depois, Jonas me ligou. A Amanda me ligou chateada. O que está acontecendo? Eu estabeleci um limite, Jonas. Não vou mais trabalhar de graça para sua família. Leila, a gente já conversou sobre isso. E eu tomei minha decisão. Eu trabalho duro. Meu tempo vale dinheiro. Se sua família quer meus serviços, vai ter que pagar como todo mundo. Você está sendo ridícula e egoísta. Então eu sou egoísta, mas é isso e ponto final. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em meses, senti que havia recuperado um pouco de controle sobre minha própria vida. Eu não fazia ideia do inferno que estava prestes a começar. A mudança foi imediata e brutal. No dia seguinte ao meu telefonema com Amanda, percebi que havia sido bloqueada do grupo da família no WhatsApp. Aquele grupo onde compartilhavam memes, fotos de encontros, piadas internas. Eu simplesmente desapareci dele. E percebi que ninguém mais me seguia no Instagram. Na sexta-feira à noite, Jonas apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele não me beijou quando entrou. Apenas se sentou no sofá com uma expressão séria. Precisamos conversar. Ok. Minha mãe está muito chateada com você. A Amanda também. Na verdade, toda a família está. Por causa do dinheiro? Por causa da sua atitude, Leila. Você mudou. Está fria, distante. Elas sentem que você não quer mais fazer parte da família. Senti raiva subindo pela garganta. Jonas, eu só pedi para ser paga pelo meu trabalho. É isso que me torna fria? É a forma como você fez. Foi agressiva, mercenária. Mercenária? Eu dei $3.000 em serviços gratuitos nos últimos meses. 3.000, Jonas. Isso não é mercenário. Isso é eu estabelecendo um limite básico de respeito. Você não entende como família funciona. Você cresceu praticamente sozinha, então eu entendo que seja difícil para você. Não joga isso na minha cara. Não se atreva. Minhas mãos estavam tremendo de raiva. Eu só estou tentando te explicar que a gente não funciona com essa mentalidade de toma lá da cá. A gente se ajuda porque nos amamos. Amor não paga minhas contas, Jonas. Amor não paga o aluguel do salão. Amor não paga os produtos caríssimos que eu uso no cabelo delas. Ele suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Eu não queria chegar nisso, mas várias pessoas da minha família estão questionando se você está comigo pelos motivos certos. Levantei tão rápido que fiquei tonta. O quê? Eu que estou com você pelos motivos errados? Jonas, eu literalmente dei milhares de dólares de graça para sua família. E agora está cobrando por isso, como se tivesse sido um investimento desde o início. Sai daqui. Leila. Sai, agora. Ele ficou me olhando por um longo momento, então se levantou e foi até a porta. Antes de sair, virou e disse: Você está destruindo o que a gente tem. Espero que valha a pena. Passei o final de semana chorando. Parte de mim queria ligar para ele, pedir desculpas, voltar atrás na minha decisão. Mas a parte racional do meu cérebro, a parte que Lauren havia acordado, sabia que eu estava certa. Na segunda-feira, no salão,
Estava cortando o cabelo de uma cliente regular quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Cici no Instagram. Patético ver alguém tão desesperada por dinheiro que cobra da própria família. Aposto que você nunca teve uma de verdade para saber como funciona. Bloqueei ela imediatamente, mas a mensagem ficou na minha cabeça o dia inteiro. À noite, depois de fechar o salão, desabafei com Lauren enquanto organizávamos os produtos. Ela me chamou de desesperada por dinheiro. Eu que dei serviços de graça por meses. Essa Cici sempre foi esquisita, Lauren comentou. Ela vem aqui há quanto tempo? Tipo 4 meses? E mal fala com você. Só fica no celular, nenhum obrigada direito dá. Jonas diz que ela é a melhor amiga dele desde a adolescência. Melhor amiga nada. Aquela mulher é apaixonada por ele. Você não vê? Parei de organizar as escovas. O quê? Leila, abre o olho. A forma como ela olha pra ele. Como ela sempre arruma um jeito de tocar nele quando estão juntos. Como ela fica brava quando ele te dá atenção. Mas ele nunca... Claro que não. Homens são obtusos para essas coisas. Ou fingem ser. Lauren me olhou nos olhos. Você já checou o celular dele? Não. Eu não sou esse tipo de namorada. Talvez devesse ser. Fui para casa com as palavras de Lauren ecoando na minha cabeça. Seria possível? Jonas e Cici? Não, ele não faria isso comigo. Nós tínhamos algo especial. Ele me amava. Não me amava? O jantar em família da semana seguinte foi na casa de Diane. Jonas insistiu que eu fosse. Mostra para eles que você ainda se importa com a família. Por favor, amor. Por mim. Aceitei, contra meu melhor julgamento. Foi horrível desde o momento em que cheguei. Diane me cumprimentou com um oi seco. Amanda mal olhou na minha direção. Melissa estava lá com outra prima que eu não conhecia bem, e ambas pararam de conversar quando entrei na sala, me olhando com aquele desprezo mal disfarçado. E Cici. Cici estava sentada no sofá ao lado de Jonas, rindo de algo que ele havia dito, com a mão pousada casualmente na coxa dele. Oi, eu disse, forçando um sorriso. Jonas se levantou rapidamente, tirando a mão de Cici do contato. Amor, você chegou! Vem, senta aqui! O jantar foi uma tortura. Ninguém me incluía nas conversas. Quando eu tentava contribuir com algum comentário, recebia respostas monossilábicas ou silêncios constrangedores. Cici, no entanto, estava no centro de todas as atenções, contando histórias engraçadas, fazendo todos rirem. Lembra daquela vez que a gente matou aula e foi para a praia? Ela disse para Jonas, tocando seu braço. Seu pai ficou tão bravo. Eu lembro! Jonas riu. A gente chegou em casa queimados do sol e ele já sabia de tudo. Vocês sempre foram terríveis juntos, Diane comentou com um sorriso afetuoso para Cici. Um sorriso que ela nunca mais me dava. Depois do jantar, quando fui ao banheiro, ouvi vozes vindas da cozinha. Me aproximei silenciosamente e reconheci as vozes de Melissa e Amanda. Eu acho que a gente devia falar com a sua mamãe para parar com esse teatrinho, Melissa disse baixo. A Leila não está fazendo mais nada de graça mesmo, então qual o sentido de continuar com isso? É verdade, já deu. Mandar o Jonas terminar com ela de uma vez e assumir a Cici logo. Amanda deu uma risadinha. A Cici está ficando impaciente. Outro dia ela comentou que está cansada de fingir que é só amiga. Mas a mamãe quer que o Jonas continue com ela até o casamento da prima Leia que está chegando. Melissa respondeu com um suspiro. São 7 mulheres que vão precisar fazer cabelo. Se a gente conseguir que ela faça de graça mais essa vez, cada uma economiza uns $400 fácil. E depois o Jonas dá um chute na bunda dela e fica com a Cici de vez. A mamãe já falou isso com ele. Só mais algumas semanas aguentando a chatice da Leila. Senti meu estômago revirar. Minhas pernas ficaram fracas. Mas será que ela vai aceitar fazer o casamento de graça? Depois de tudo? A mamãe disse que o Jonas sabe manipular ela direitinho. Uns jantares românticos, umas palavras bonitas e ela derrete toda. Sempre funcionou. É verdade. Ela é tão bobinha. Dá até pena às vezes. Amanda riu. Pena nada. Ela que é trouxa. Se ela fosse mais esperta, teria percebido desde o começo que o Jonas e a Cici têm um caso. Jonas estava me usando, me mantendo por perto.
me convencendo a fazer serviços gratuitos para a família dele enquanto fingia que me amava. Tudo tinha sido um plano desde o início. Os presentinhos, os sorrisos, a falsa aceitação, tudo calculado, tudo investimento. E Jonas sabia. Ele sempre soube. Cada "eu te amo", cada jantar romântico, cada palavra bonita, tudo mentira. Tudo manipulação para manter a cabeleireira grátis da família satisfeita enquanto ele continuava com a Cici pelas costas. Só mais algumas semanas aguentando a chatice da Leila. Eu era a chatice, o inconveniente necessário até conseguirem o que queriam no casamento. Minha visão ficou embaçada. Entrei no banheiro rapidamente, tranquei a porta e apoiei as mãos na pia, respirando fundo. Não podia chorar ali. Não podia deixar elas me verem assim. Olhei meu reflexo no espelho. Que idiota. Que idiota completa eu tinha sido. Lavei o rosto com água fria, sequei, respirei fundo mais algumas vezes até conseguir controlar a expressão. Quando saí do banheiro, forcei um sorriso. Jonas estava na sala com os outros homens da família, assistindo futebol. Amor, você está bem? Demorou no banheiro, ele disse, nem tirando os olhos da TV. Estou com dor de cabeça. Acho que vou para casa. Já? O jogo nem acabou ainda. Eu sei, desculpa, mas está ficando forte. Eu vou pegar um Uber. Ele finalmente olhou para mim, mas não com preocupação, com irritação por eu estar interrompendo o jogo. Tá bom, eu te ligo mais tarde. Daiane apareceu na porta. Leila, querida, você já vai? Fica mais um pouco. Aquele sorriso falso, aquela voz melosa. Cada palavra saindo daquela boca era uma mentira calculada. Obrigada pelo jantar, Daiane, mas preciso ir. Estou com muita dor de cabeça. Ah, que pena. Leila, querida, antes de você ir... Ela se aproximou, colocando a mão no meu braço. Daqui a 2 semanas tem o casamento da prima Leia. Vai ser um casamento grande, e todas nós vamos precisar fazer o cabelo. Você estaria disponível para fazer o cabelo de todas antes do casamento. O casamento é no sábado às 18 horas. Olhei para aqueles olhos. Olhos que me enganaram por meses, que me fizeram sentir aceita, amada, parte de algo especial. E sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez na noite. Claro, Daiane, seria um prazer. Quantas pessoas? Ela pareceu surpresa com minha resposta fácil. Sério? Ah, que maravilha. São 7. Eu, Amanda, Melissa, Cici, mais 3 primas. Que horas é melhor chegarmos no seu salão? Perfeito. Manda todo mundo chegar às 7 da manhã no salão. Eu cuido de todas. Mas vai ser de graça? Amanda apareceu atrás da mãe, desconfiada. Continuei sorrindo. Como sempre. Daiane me abraçou. Ah, Leila, que bom que você entendeu como as coisas funcionam por aqui. A gente sempre soube que você era a pessoa certa para esta família. Obrigada, querida. Saí daquela casa com o sorriso ainda no rosto. No Uber, olhei pela janela, processando tudo. Aquela família de gente falsa, se achando mais espertos que eu, achando que tinham me enganado perfeitamente. A gente sempre soube que você era a pessoa certa para esta família. A pessoa certa. A idiota certa. A trouxa certa que eles podiam manipular à vontade. Jonas estava me traindo com a Cici, a suposta melhor amiga. Enquanto me beijava, dizia que me amava, jantava comigo, dormia na minha cama, ele continuava com ela. E a família toda sabia. Todos eram cúmplices. Eles deviam estar lá agora, rindo de mim, comemorando como foi fácil me convencer. Como eu aceitei fazer os cabelos de graça depois de apenas um abraço falso e umas palavras doces. Como eu era previsível. Controlável. Como Jonas conseguia me manipular tão facilmente enquanto mantinha a amante satisfeita também. A raiva que senti não era quente. Era fria e calculista. Quando cheguei em casa, não chorei. Sentei no sofá com meu notebook e comecei a pesquisar. Pesquisei sobre descoloração, sobre como produtos aplicados errados criam manchas, sobre permanentes que dão errado, sobre cortes mal executados, sobre responsabilidade legal em serviços gratuitos. Descobri que sem contrato, sem pagamento, praticamente não há base para processo. Elas queriam cabelo de graça no casamento da prima? Cabelo de graça elas iam ter. Passei a noite toda planejando. Cada detalhe, cada produto, cada erro que eu cometeria. 7 mulheres.
7 desastres capilares diferentes. Se eles achavam que podiam me comprar, me usar e me descartar, iam aprender uma lição que nunca esqueceriam. Às 3 da manhã, finalmente fui dormir. Pela primeira vez em semanas, dormi em paz, porque eu tinha um plano. E em 2 semanas, em um dia importante para aquela família, eles veriam exatamente o que acontece quando você trata pessoas como objetos descartáveis. A vingança seria absolutamente perfeita. E eu só precisaria fingir que não sabia de nada por mais 2 semanas. Os dias seguintes foram uma atuação cuidadosa. Eu precisava parecer normal o suficiente para não levantar suspeitas, mas distante o suficiente para ser crível. Jonas ligou no domingo à tarde. Oi, amor, a dor de cabeça passou? Quer jantar hoje à noite? Não posso. Tenho que reorganizar toda a agenda do salão. Reorganizar. Preciso me organizar, remarcar todas as clientes do sábado do casamento para os outros dias da semana. Preciso encaixar todo mundo para conseguir ter o sábado livre para sua família. Mantive minha voz neutra, profissional. Sério? Você vai fazer isso? Ele parecia genuinamente surpreso. Sim, claro. Sua mãe me pediu com tanto carinho, não tenho como negar. Nossa, amor, obrigado. Isso mostra que você realmente se importa com a família. Mordi a língua para não dizer o que realmente pensava. Então vou ficar bem ocupada essa semana, reorganizando tudo. A gente pode se falar depois? Mas a gente não vai se ver? Vai ficar difícil, Jonas. Vou estar no salão até tarde todos os dias. Você entende, né? Ele hesitou. Tá bom. Mas pelo menos me manda mensagem, tá? Quando der eu mando. Desliguei antes que ele pudesse protestar. Segunda-feira de manhã, cheguei ao salão às 7. Lauren já estava lá, preparando o café. Bom dia, chefa. Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? Tranquei a porta do salão e virei para ela. Preciso te contar uma coisa. E preciso da sua ajuda. Contei tudo. A conversa que tinha ouvido na cozinha. A manipulação. Jonas e Cissy. O plano de me usar até o casamento e depois me descartar. E meu próprio plano de vingança. Lauren ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo rosto dela. Você vai destruir os cabelos delas no dia do casamento? Vou. Leila, isso é brilhante, e cruel, e absolutamente perfeito. Ela pegou sua xícara de café, os olhos brilhando. Me conta, o que você está planejando? Abri meu caderno onde tinha anotado tudo e passei os próximos 15 minutos explicando cada detalhe. Que produtos usaria? Como aplicaria? O timing de tudo. Lauren me ouvia com os olhos arregalados, balançando a cabeça em aprovação. Nossa, elas vão surtar, Lauren disse quando terminei, com um sorriso de satisfação. Vai ser glorioso, mas e se elas te processarem? Eu pesquisei a noite inteira. Serviço gratuito, sem contrato, sem expectativa estabelecida por escrito. Posso alegar que foi um dia ruim, que os produtos reagiram mal, que fiz meu melhor. Dolo é quase impossível de provar. E mesmo que provem, danos para cabelo? No máximo, uma indenização simbólica. O custo do processo seria maior. Você pensou em tudo. Pensei. E tem mais. Mostrei meu celular. Vou documentar tudo. Fotos de antes e depois. E vou postar. Quero que todo mundo saiba que família manipuladora e abusiva elas são. Lauren ficou séria. Leila, você tem certeza? Uma vez que você fizer isso, não tem volta. Tenho certeza absoluta. Eles me usaram. Me trataram como uma funcionária delas. Me fizeram acreditar que era amada quando só era conveniente. Jonas me traiu esse tempo todo com a Cissy enquanto a família toda sabia e apoiava. Senti a raiva fria voltando. Eles merecem cada segundo do que vai acontecer. Então conta comigo. Vou te ajudar. A semana passou em um borrão de atividade. Remarcações, clientes, planejamento. Jonas tentou me ver na terça-feira. Amor, eu estou com saudade. Posso te buscar hoje à noite? Não dá, Jonas. Tenho 3 clientes até às 9 da noite. Quarta, então? Quarta tenho 5. Precisei encaixar todo mundo que remarquei do sábado, lembra? Mas a gente não se vê há dias. E de quem é a culpa? Sua família pediu. Eu estou me sacrificando para fazer.
Deixei um toque de irritação na voz. Mas se você quer que eu cancele e deixe sua família sem cabelo no casamento. Não, não. Você está certa. Desculpa. É só que eu sinto sua falta. Mentiroso. Ele provavelmente estava com a Cici todos esses dias que não estava comigo. Eu também, mas é só até o casamento. Depois a gente volta ao normal. Promete? Prometo. Mais uma mentira. Mas ele era especialista nisso, então era justo. Sexta-feira, véspera do grande dia, Jonas apareceu no salão às 7 da noite, quando eu estava terminando com a última cliente. Surpresa! Ele entrou com flores. Pensei em te buscar hoje. Podemos jantar, passar um tempo juntos antes do dia louco de amanhã. Olhei para ele, para aquele sorriso que eu achava genuíno, para aqueles olhos que eu pensava que me amavam. Peguei as flores. Que fofo, Jonas. Mas estou exausta. Amanhã vai ser um dia longo. Preciso descansar. Ah, ele pareceu desapontado. Nem um jantarzinho rápido? Não dá. Desculpa. Caminhei até a porta, abrindo. Obrigada pelas flores. A gente se vê depois do casamento. Você vai no casamento, né? Como minha acompanhante. Olhei para ele incrédula. Jonas, essa é a primeira vez que você menciona isso. Você nunca me convidou oficialmente antes. Ah, eu achei que fosse óbvio. Óbvio. O casamento é amanhã. Eu não tenho roupa apropriada para um evento assim. E além disso, vou passar a manhã inteira fazendo o cabelo da sua família. Vou estar exausta. Ele coçou a nuca sem graça. É, faz sentido. Tudo bem então, eu entendo. Ótimo. Boa noite, Jonas. Fechei a porta antes que ele pudesse insistir. Lauren saiu do depósito dos fundos. Ele é tão falso que dói assistir. Dói mais ter sido enganada por isso durante meses. Joguei as flores no lixo. Mas amanhã isso tudo acaba. Naquela noite, revisei cada detalhe do plano uma última vez. Os produtos estavam separados. As técnicas, memorizadas. O timing, calculado. Lauren chegaria às 6h30 para ajudar. Eu tinha contratado mais 2 cabeleireiras freelancer de confiança e explicado o plano. Ambas concordaram imediatamente em ajudar. Às 11 da noite, recebi uma mensagem de Diane. Leila, querida, só confirmando. Amanhã às 7 da manhã, certo? Estamos todas tão animadas. Você é um anjo por fazer isso. Até amanhã. Respondi. Até amanhã, Diane. Vai ser inesquecível. E seria. Oh, se seria. Deitei na cama, o celular na mesinha de cabeceira. Não sentia nervosismo. Não sentia medo. Apenas uma calma fria e determinada. Em menos de 12 horas, aquela família aprenderia a lição mais importante de suas vidas. Nunca subestime a pessoa que você decidiu usar e descartar. O despertador estava programado para 5h30 da manhã. O dia da vingança estava prestes a começar. Às 6h30 da manhã de sábado, cheguei ao salão. Lauren já estava lá, preparando o café. Preparada? Ela perguntou. Olhei para os produtos organizados, para as cadeiras enfileiradas, para as fotos de referência que eu tinha estudado obsessivamente. Mais do que preparada. Hoje elas vão aprender que ninguém faz uma cabeleireira de idiota sem consequências. Eram 6h55 quando ouvi a primeira batida na porta. O dia da vingança finalmente tinha começado. Abri a porta e lá estavam elas. Diane, Amanda, Melissa, Cici e mais 3 primas que eu havia visto em eventos familiares, mas mal conhecia. Todas vestidas confortavelmente, algumas ainda com sono nos olhos, prontas para serem transformadas para o casamento às 6 da tarde. Bom dia, Melissa cantarolou, entrando como se fosse dona do lugar. Estamos tão animadas. Obrigada por fazer isso, Leila. É o mínimo, Diane acrescentou. Não havia calor em sua voz. Era uma declaração prática. Eu era útil novamente. Lauren ofereceu café para todas. Elas pegaram as xícaras sem nem dar um obrigada. Cici nem olhou para Lauren, apenas pegou o café e se jogou na cadeira de espera mexendo no celular. Então, quem vai primeiro? Perguntei, mantendo minha voz profissional e neutra. Eu, Cici se levantou. Preciso ficar perfeita hoje. Vai ter tanta gente importante no casamento. Ela se sentou na minha cadeira. Pela primeira vez em semanas, sorri para ela. Um sorriso doce, profissional. Claro, o que você quer hoje?
Eu quero aquelas ondas perfeitas, sabe? Tipo Hollywood. Grandes, brilhantes, impecáveis. E talvez clarear um pouquinho mais o loiro? Só uns tons mais claros. Perfeito. Vou fazer você arrasar. Enquanto aplicava o produto descolorante, conversei casualmente. Há quanto tempo você conhece o Jonas mesmo? Desde os 15 anos. Somos praticamente almas gêmeas. Ela disse, a crueldade casual de quem não vê problema na própria traição. Oh, que lindo! Eu disse com a voz irônica. Coloquei o descolorante com cuidado meticuloso. Não nas raízes onde ela queria. Não uniformemente. Mas em manchas irregulares, com concentração extra de produto em algumas áreas. Depois cobri tudo com papel alumínio. Vai levar uns 40 minutos. Fica aqui relaxada. Enquanto isso, Lauren começou com Diane. Dona Diane, a senhora quer o que hoje? Só um corte. Nada dramático. Só aparar as pontas, dar uma forma bonita. Um corte clássico, elegante. Maravilhoso. Vou fazer um corte que a senhora vai adorar. Diane tinha cabelo na altura dos ombros, ondulado, um castanho com alguns fios grisalhos que ela escondia bem. Lauren começou a cortar, conversando amenamente sobre o casamento, sobre como a família estava animada. E foi cortando, e cortando, e cortando. Amanda foi para a cadeira da freelancer número 1. Eu quero um penteado semi-preso, sabe? Com uns cachos soltos caindo. Romântico, mas sofisticado. E uma franja? Que tal uma franja para dar um ar mais jovem? Ah, eu nunca usei franja. Confia em mim. Vai ficar lindo com seu rosto. Melissa e as outras 3 primas foram divididas entre mim, depois que eu terminasse com Cici, e as outras 2 cabeleireiras. Cada uma tinha um pedido específico, colorações, mechas, penteados elaborados, e cada uma recebeu exatamente o oposto do que pediu. 40 minutos depois, tirei o papel alumínio do cabelo de Cici. O descolorante havia feito seu trabalho. Um trabalho muito específico. O cabelo dela, que era um loiro bonito e uniforme, agora tinha manchas, áreas quase brancas, e algumas partes que mal clarearam. Parecia que alguém havia jogado água sanitária de forma aleatória. Mas eu não deixei ela ver ainda. Vamos lavar e depois fazer as ondas, eu disse alegremente. Lavei o cabelo dela, apliquei condicionador, sequei parcialmente. Enquanto isso, comecei a aplicar os rolos para a permanente. Não os rolos grandes e soltos que dariam ondas hollywoodianas, mas rolos minúsculos, os menores que eu tinha no salão. Leila, esses rolos não são muito pequenos? Cici perguntou, finalmente prestando atenção. É uma nova técnica. Fica incrível, você vai ver. Apliquei o produto de permanente e deixei agir. Enquanto isso, Diane estava pronta para ver seu corte nas pontas. Lauren girou a cadeira. O cabelo de Diane, que chegava aos ombros, agora estava num corte pixie curtíssimo. E não um pixie elegante e bem feito, mas irregular, com partes mais curtas que outras, sem forma definida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que você fez? Diane gritou, levantando-se da cadeira, tocando o cabelo com mãos trêmulas. Eu pedi para aparar as pontas. E eu dei uma forma moderna e elegante, Lauren disse calmamente. É a tendência do momento. Tendência? Você cortou todo o meu cabelo. O grito de Diane fez todas as outras olharem. Amanda se levantou da cadeira dela para ver, e foi quando percebeu. O que é isso na minha testa? A freelancer havia dado a ela uma franja, mas não uma franja delicada e bem cortada. Era uma franja reta, curtíssima, estilo o Lloyd do filme Debbie e Lloyd. É o ar jovem que você queria, a cabeleireira disse com um sorriso. Ar jovem? Eu estou parecendo uma idiota. Melissa agora também olhava seu reflexo com horror. Ela havia pedido umas mechas sutis de caramelo. O que ela recebeu foi uma coloração completa, vermelho cereja vibrante, quase neon. Isso não é caramelo. É a nova interpretação de caramelo, a outra freelancer explicou. Mais ousado. As 3 primas que eu nunca tinha visto antes na vida, aquelas que apareciam raramente nos encontros de família, foram as únicas que se safaram. Elas tinham sido educadas comigo, agradeceram genuinamente quando chegaram, e claramente não faziam parte do esquema de exploração.
Fizeram seus cabelos exatamente como pediram. Castanho chocolate impecável, mechas loiras perfeitas, corte em camadas bem executado. E então chegou a hora de tirar os rolos de Cici. Quando retirei os rolos e comecei a pentear, o resultado final se revelou. Seu cabelo, anteriormente liso e loiro, agora era um pesadelo de textura e cor. A permanente com rolos minúsculos havia criado cachos extremamente apertados, quase tipo anos 80. E as manchas alaranjadas da descoloração mal feita criavam um efeito de camuflagem capilar. Ela parecia uma poodle mal cuidada. Girei a cadeira para ela ver. O som que saiu da garganta de Cici foi algo entre um guincho e um grito de horror. O que é isso? O que você fez comigo? As ondas hollywoodianas que você pediu, eu disse calmamente. Isso não são ondas hollywoodianas. Isso é... Foi quando o caos começou. Cici, Diane, Amanda e Melissa gritando ao mesmo tempo, todas furiosas, todas incrédulas, todas apontando para seus cabelos destruídos. As 3 outras primas, com seus cabelos perfeitos, olhavam confusas para a cena. Você fez isso de propósito! Cici gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu cabelo! Cortaram o meu cabelo todo! Diane tocava o pixie curtíssimo com mãos trêmulas. Olha essa franja horrorosa! Amanda apontava para a franja torta. Gente, calma, uma das primas disse. Pode ter sido um erro de comunicação. Às vezes a gente não sabe explicar direito o que quer. Erro! Melissa gritou, olhando para seu cabelo vermelho neon. Isso não é erro! Ela fez de propósito. Eu fiz exatamente o que vocês pediram. Mantive minha voz calma e profissional. Se o resultado não ficou como esperavam, lamento muito. Mentira! Você sabia muito bem o que estava fazendo. Cici avançou na minha direção, mas Lauren se colocou entre nós. Olha, às vezes os produtos reagem de formas inesperadas, uma das primas tentou defender. Meu cabelo ficou perfeito, então não acho que tenha sido má intenção. Ficou perfeito porque você não é importante, Amanda gritou para a prima. Ela escolheu quem destruir. Eu não escolhi nada, respondi. Fiz o trabalho que vocês pediram. Se não ficaram satisfeitas com o resultado, não precisam pagar. Ah, espera. Vocês não iam pagar mesmo, né? Diane ficou vermelha. Nós sempre fomos boas com você. Foram mesmo? Me dando presentinhos baratos para ganhar serviços caros de graça? Gente, acho melhor a gente ir. Outra prima sugeriu, claramente desconfortável. O casamento é às 6 da tarde. Ainda dá tempo de tentar arrumar. Arrumar? Como vamos arrumar isso? Melissa estava à beira de um ataque de nervos. Você vai pagar por isso! Diane ameaçou. Vou te processar. Vou destruir seu salão. Processem então, eu disse, cruzando os braços. Serviço gratuito, sem contrato, sem garantias. Boa sorte. Você admitiu. Você fez de propósito, Cici gritou. Não admiti nada. Eu disse que fiz o que vocês pediram e que vocês não vão pagar porque o serviço foi gratuito. Vocês que estão interpretando como querem. Por favor, vamos sair daqui. Uma das primas praticamente empurrou as outras em direção à porta. A gente precisa tentar resolver isso. Já são quase 10 horas. Melissa pegou o celular com mãos tremendo. Eu vou ligar para o Jonas. Ele precisa saber o que você fez. Liguem à vontade, eu disse. Cici, Diane, Amanda e Melissa saíram do salão ainda gritando ameaças, chorando, entrando em pânico. As 3 primas foram atrás, tentando acalmar. Uma delas se virou para mim antes de sair e sussurrou. Desculpa por elas. Com um olhar de quem claramente não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que havia mais na história. Eram 11h30 da manhã. O casamento era às 18 horas. Elas tinham algumas horas para tentar consertar o desastre, ou aparecer assim mesmo. Depois que a porta fechou atrás delas, Lauren, as 2 freelancers e eu ficamos em silêncio por um momento. Então, simultaneamente, começamos a rir. Rir até doer a barriga, até as lágrimas escorrerem, até não conseguirmos mais respirar. Isso foi lindo, Lauren conseguiu dizer entre risadas.
O rosto delas! A franja da Amanda! Uma das freelancers gritou, dobrando de rir. A permanente da Cici parecia peruca de Halloween, a outra acrescentou. Rimos por mais alguns minutos até nos acalmarmos. Então começamos a arrumar o salão, guardando os produtos, limpando as estações. Vou fechar o salão e ir para casa, anunciei. Obrigada, meninas. Vocês foram incríveis. Valeu cada centavo, uma das freelancers disse com um sorriso. Se precisar de novo... Espero que não precise, ri. Mas obrigada. Lauren me abraçou. Você foi perfeita, chefa. Vai para casa, descansa. Você merece. Tranquei o salão e fui para casa. As mensagens começaram a chegar. Melissa mandou. Leila, você destruiu meu cabelo. Sua pilantra. Amanda mandou. Minha franja está horrível. Eu não posso ir ao casamento assim. Você é uma vaca. Diane mandou. Leila, você precisar consertar essa merda. Cici mandou. Você é uma pessoa horrível. Espero que esteja feliz. Ignorei todas. 1 da tarde, Jonas ligou. Atendi. Leila, o que você fez? Oi, Jonas. Como vai o seu dia? Como vai o meu dia? Minha família inteira está em pânico. Minha mãe está chorando. A Cici está destruída. O que você fez com elas? Eu fiz exatamente o que elas pediram. Se não souberam explicar direito o que queriam, não é culpa minha. Não me venha com essa. Você fez de propósito. Admite. Admitir o quê, Jonas? Que eu e minhas funcionárias executamos os serviços solicitados? Que fizemos nosso melhor com as instruções que nos foram dadas? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não, não sei. Explica melhor. Ouvi ele respirar fundo, tentando se controlar. Leila, você precisa consertar isso. Agora. O casamento é às 6 da tarde. Você vai voltar pro salão e vai arrumar o cabelo delas. Não vou, não. Como assim não vai? Exatamente o que eu disse. Não, vou. Leila, você vai arrumar isso, senão... Senão o quê, Jonas? Minha voz ficou gelada. Vai terminar comigo? Vai parar de fingir que me ama? Vai parar de me usar como cabeleireira gratuita da sua família? Por favor, me ameaça direito. Silêncio do outro lado. Do que você está falando? Você tá ficando louca? Louca? Eu sei de tudo, Jonas. Sobre você e a Cici. Sobre como sua família me usou desde o começo. Sobre os planos de vocês. Eu sei de tudo. Leila, você está delirando. Não estou. E sabe de uma coisa? Acabou. A gente terminou. Eu não quero mais nada com você ou com sua família de mentirosos. Leila, espera. A gente pode conversar sobre isso. Não tem nada para conversar. Tchau, Jonas! Leila, não desliga! Você vai arrumar o cabelo delas ou eu? Desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. Então peguei meu celular e abri o Instagram. Escolhi uma foto minha no salão, sorrindo, confiante, e comecei a escrever. Hoje eu fiz algo que pode me custar caro, mas não me arrependo. Conheci um cara há 8 meses. A família dele me recebeu super bem no começo. Presentinhos, mensagens carinhosas, me faziam sentir especial. Aí começaram os pedidos. Faz meu cabelo? Sempre de graça, claro. Família se ajuda. Cortes viraram colorações caras. Colorações viraram alisamentos. Mechas californianas. Tratamentos caríssimos. Calculei. Mais de $3.000 em serviços gratuitos. Os presentinhos pararam. As mensagens sumiram. Elas só apareciam quando precisavam de algo. Aí vi no Instagram. A família toda num spa de luxo. $800 por pessoa. Mas para me pagar por mechas californianas, meu namorado me deu $30 para cobrir o valor dos produtos. Quando disse que não faria mais de graça, fui chamada de egoísta, mercenária e gananciosa. Então descobri a verdade. O namorado tinha um caso com a melhor amiga dele o tempo todo. A família toda sabia. Eu era só a cabeleireira conveniente. Os presentinhos eram investimento para me manter por perto. Hoje tinha um casamento. 7 mulheres vieram ao salão pedindo serviços gratuitos de novo. Eu disse sim. Fizemos exatamente o que elas pediram. Mas sabe como é? O universo é engraçado. Justamente hoje, de todos os dias, tudo deu errado. As descolorações tiveram reações inesperadas.
As permanentes ficaram bem mais apertadas que o planejado. Os cortes saíram um pouquinho diferentes do pedido. As franjas ficaram mais curtas. As cores não eram bem aquelas. Que azar, né? Logo no dia do casamento. O universo realmente escolheu o pior momento possível para conspirar contra elas. Elas saíram chorando e gritando, mas serviço gratuito não tem garantia. Sem contrato, sem pagamento, sem compromisso com o resultado perfeito. Elas assumiram o risco quando decidiram economizar alguns dólares. Para todo mundo que já foi explorado, usado e tratado como ferramenta descartável, às vezes o universo tem um senso de humor incrível. E eu só estava lá para testemunhar. Podem me chamar do que quiserem, mas capacho? Nunca mais. Hashtag família tóxica. Hashtag limites. Hashtag karma. Hashtag o universo age. Anexei fotos do antes e depois. Close-ups dos desastres capilares sem mostrar rostos identificáveis. A permanente de poodle. O pixie irregular. A franja torta. O vermelho neon. Postei às 18 horas em ponto. Exatamente quando o casamento estava começando. O post explodiu. Em 2 horas, 10.000 curtidas, 1.000 comentários, 500 compartilhamentos. Eu pagava para ver a cara delas no casamento. Família tóxica merece exatamente isso. Eu queria ter coragem de fazer isso com a minha sogra exploradora. Em 6 horas, 50.000 curtidas, 10.000 comentários, 5.000 compartilhamentos. O post estava sendo compartilhado em páginas grandes de fofoca, páginas de salões de beleza, grupos de Reddit sobre relacionamentos tóxicos. No dia seguinte, domingo de manhã, 200.000 curtidas. O post tinha viralizado completamente. Estava em todo lugar. Twitter, Facebook, TikTok. Pessoas estavam repostando, fazendo vídeos de reação, discutindo nos comentários. Finalmente alguém dá o troco em gente abusiva. Eu quero fazer meu cabelo com ela só pelo respeito. Quem nunca quis fazer isso que atire a primeira pedra. E sim, como esperado, tinham também os defensores de plantão. Ela é profissional, não devia ter feito isso. E 2 erradas não fazem uma certa. Mas eram minoria esmagadora. A maioria esmagadora das pessoas estava do meu lado. Segunda-feira de manhã, meu Instagram tinha ganhado 50.000 seguidores novos. Meu telefone não parava de tocar. Clientes querendo agendar, jornalistas querendo entrevista, até marcas de produtos capilares entrando em contato. E então chegou a carta do advogado. A família estava me processando por danos intencionais e angústia emocional. Pediam 20.000 dólares em compensação. Levei a carta para um advogado. Ele leu, riu e disse: elas não têm caso algum. Foi serviço gratuito, sem contrato, sem expectativa estabelecida. Vocês podem alegar incompetência, que foi um dia ruim, que os produtos reagiram mal. E mesmo que elas provassem intenção? Danos de 20.000? Para alguns cortes de cabelo ruins? Nenhum juiz vai levar isso a sério. Elas têm alguma chance? Olha, tecnicamente sempre há uma chance. Vocês podem acabar tendo que pagar alguma compensação simbólica se um juiz quiser ensinar uma lição. Mas nada perto do que elas estão pedindo. E o custo do processo vai ser mais alto que qualquer compensação que receberem. Ele estava certo. Depois de 2 meses de idas e vindas, e-mails de advogados, ameaças legais, chegamos a um acordo fora da corte. 2.000 dólares para encerrar a questão. 2.000 dólares. Sabe quanto meu salão faturou nos 2 meses seguintes ao post viral? 83.000 dólares, quase o dobro do meu faturamento anual. Meu Instagram não parava de aumentar em número de seguidores. Marcas de produtos capilares começaram a me mandar produtos grátis, pedindo para eu postar. Uma marca grande de shampoo me ofereceu 5.000 dólares por mês para eu fazer posts patrocinados. Outra marca ofereceu 3.500. Tive que contratar 2 novas cabeleireiras porque não conseguia dar conta da demanda. Contratei as 2 freelancers que me ajudaram naquele dia. Lauren virou gerente do salão. Comecei a receber convites para fazer workshops sobre como construir sua marca nas redes sociais. As pessoas não vinham só pelo cabelo. Vinham pela história. Queriam conhecer a cabeleireira vingativa. Queriam ouvir os detalhes. Queriam me apoiar. E Jonas? Jonas teve seu próprio inferno particular, depois do casamento desastroso da prima, que sim, aconteceu, com 4 mulheres da família, ou usando perucas de última hora, ou com chapéus enormes tentando esconder os cabelos arruinados.
enquanto as 3 primas que eu não conhecia desfilavam com cabelos perfeitos. A família se virou contra ele. Isso é sua culpa! Diane gritou com ele no estacionamento do hotel, segundo me contou uma amiga de uma amiga que estava lá. Você trouxe aquela garota para nossas vidas! Amanda estava furiosa. Olha o que ela fez comigo! Eu não consigo nem me olhar no espelho! Melissa. Todo mundo estava rindo da gente. Rindo! As primas com cabelo perfeito e nós parecendo palhaças. Foi o dia mais humilhante da minha vida. E então, a parte mais saborosa. Elas exigiram que Jonas pagasse para consertar os cabelos delas. Diane disse, você que trouxe ela para a família. Você lide com as consequências. Jonas se recusou. Eu não tive culpa do que ela fez. Não vou pagar por nada. A relação dele com a família ficou péssima. Toda reunião de família virava o mesmo assunto. Elas jogavam na cara dele o que tinha acontecido. Por culpa do Jonas, viramos piada naquele casamento. Jonas simplesmente parou de aparecer. Não aguentava mais ouvir sobre o assunto. E Cici? Segundo fofocas que chegaram até mim, Cici e Jonas tiveram uma briga feia no meio da recepção. Ela estava com um chapéu enorme tentando esconder o cabelo desastroso, e quando Jonas tentou acalmá-la, ela explodiu. Todo mundo parou para assistir. A noiva Leia, que estava linda com seu cabelo feito em outro salão, olhava horrorizada para a confusão. A gente terminou! Acabou! Eu não quero mais nada com você! E saiu pisando duro, deixando Jonas sozinho no meio da pista de dança, com todos os olhares sobre ele. Mas não parou por aí. Cici também brigou feio com Diane. Gritou na frente de todo mundo que a ideia de usar a namorada cabeleireira tinha sido de Diane desde o início. Que ela nunca tinha pedido para ser envolvida nisso. Que seu cabelo estava arruinado por causa do plano ridículo da matriarca. Diane tentou se defender, mas Cici estava fora de controle. Anos de amizade com a família, destruídos em uma tarde. Ela culpou Diane por tudo. Disse que nunca mais queria ver aquela família na vida e saiu do casamento antes mesmo do jantar ser servido. A amiga colorida de anos, que estava sempre ao lado de Jonas, que participou ativamente do esquema de me usar, simplesmente desapareceu da vida de todos eles quando as coisas deram errado. Ouvi através de conhecidos que Jonas tentou voltar para outras ex-namoradas. Todas recusaram. A história havia se espalhado. Todo mundo sabia do esquema de exploração. Ninguém queria ser a próxima profissional grátis da família dele. Última vez que ouvi falar dele, estava morando sozinho num apartamento pequeno, evitando eventos sociais, basicamente se tornando um recluso porque todo mundo na nossa cidade conhecia a história. 6 meses depois do grande dia da vingança, estou sentada no meu salão expandido, agora com 8 cadeiras em vez de 4, revisando os números do mês com Lauren. Olha isso, ela diz mostrando a planilha. 5 novos contratos de patrocínio esse mês. E olha a lista de espera. 3 semanas. É surreal, eu admito, ainda processando como minha vida mudou completamente. Você merece, chefa. De verdade. O sino da porta toca. Uma nova cliente entra, claramente nervosa. Oi, eu tenho horário às 3. Sou a Jennifer. Jennifer, bem-vinda! Você é a que me encontrou pelo Instagram, certo? Ela acena, sorrindo timidamente. Sim, aquela história que você postou no Instagram me deu coragem para terminar com meu namorado que também estava me usando. Eu faço bolos por encomenda e a família dele vivia pedindo bolos para festas, aniversários, casamentos. Família se ajuda, né, Jennifer? Nunca pagavam. Depois que li sua história, percebi que eu também era só a boleira grátis deles. Terminei na semana passada. Então, obrigada. Por ser corajosa. Isso acontece pelo menos uma vez por semana. Alguém me agradecendo. Me dizendo que minha história as ajudou a estabelecerem limites, a saírem de relacionamentos tóxicos, a valorizarem seu próprio trabalho. Às vezes eu penso, valeu a pena? Toda a dor, a traição, a manipulação. E então olho ao meu redor, para o salão próspero, para os produtos de marcas famosas que me patrocinam, para a equipe feliz e bem paga trabalhando comigo, para os agora 90 mil seguidores no Instagram que me apoiam diariamente. Valeu? Valeu cada segundo, porque no final eu aprendi a lição mais importante. Nunca deixe ninguém te tratar como se você não valesse nada. Nem família, nem namorado, nem ninguém. E se eles insistirem em te usar? Bem,
Às vezes, o melhor remédio é mostrar exatamente o que acontece quando você para de ser conveniente. Afinal, quando as máscaras caem, a verdade sempre aparece, mesmo que seja através de um cabelo arruinado num casamento. E é isso. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, de verdade. Eu sei que essa história é intensa, mas precisava compartilhar. Porque no final, a lição que eu aprendi foi simples. Nunca deixe ninguém te tratar como se você não valesse nada. Seu trabalho tem valor. Seu tempo tem valor. Você tem valor. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está sendo explorado assim, deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda mais gente a encontrar essa mensagem. E se inscreve no canal, porque eu compartilho histórias como essa toda semana. Histórias sobre pessoas que estabeleceram limites, que disseram não, que se recusaram a ser capachos. E olha, se você tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio. Porque ninguém merece ser usado. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.